Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos mais uma vez compartilhar do amor de Deus. Eu queria que você ficasse comigo, que nos próximos segundos nós iremos falar sobre o extraordinário amor de Deus. Eu creio que essa palavra ela vai impactar o teu coração. Que Deus te abençoe. Olá, amigos, nós iremos mais uma vez falar do amor de Deus. Eu queria falar hoje sobre esse extraordinário amor de Deus por você. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por que foi necessário esse sacrifício? Por que que Deus teve que dar o seu Filho para morrer pela humanidade? A Bíblia diz que no princípio, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem andava com Deus, o homem tinha comunhão com Deus. Só que esse mesmo homem, ele desobedeceu à voz do seu Criador. E ele pecou contra Deus. E a consequência desse pecado levaria toda a humanidade a uma perdição. E o homem passou a ter uma natureza corrompida e se tornou-se inimigos de Deus. Por isso esse sacrifício foi necessário para trazer o homem de volta para Deus. E se tem uma verdade absoluta a qual ninguém pode negar, é que Deus ele não desiste de amar você. Eu quero que você entenda que a causa do amor de Deus não está em você. A causa do amor de Deus não está nas realizações que você faz, não está nas suas obras magníficas, não está nas suas realizações eloquentes. A causa do amor de Deus por você está nele mesmo. E o que nós temos visto é algumas canções querendo tirar o foco desse amor de Deus para colocar no homem, dizendo que Deus mandou o seu Filho para morrer por nós porque ele viu um valor absoluto no homem, ou porque o homem era merecedor de ser salvo. Eu não vejo base bíblica para isso, mas o que eu vejo é totalmente ao contrário. O profeta Isaías vai dizer no seu livro, capítulo 64, versículo 6, que todos somos como imundos e as nossas obras como trapos de imundícia. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10, ele vai dizer que não há sequer um justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram-se inúteis. Não há ninguém que faça o bem. No versículo 23 ele continua, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, olhando para essas palavras, o que nós merecíamos era o inferno. E Deus ele não teria sido injusto se tivesse deixado a humanidade caminhar para lá. Por quê? Porque nós andávamos em trevas. Nós éramos inimigos de Deus. Nós andávamos em mentira. Nós andávamos em rebeldia. E Deus ele não teria sido injusto se tivesse deixado a humanidade caminhar para lá. Isaías vai dizer que o homem se tornou-se alienado ao seu Criador. E a consequência disso seria a morte eterna. Paulo completa dizendo que o salário do pecado é a morte. Só que no meio de tanta perdição, no meio de tanta rebeldia, no meio de tantas trevas e mentiras, algo extraordinário aconteceu. Deus interferiu a nossa história quando Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Porque simplesmente Ele nos ama. E o que é amor? Algumas pessoas dizem que amor é apenas uma palavra. Amor é um sentimento. Mas o verdadeiro, real e sentido e significado da palavra amor é atitude. E Deus mostrou essa atitude por você
a qual ninguém jamais é capaz de mostrar. Deus teve essa atitude quando mandou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda sendo pecadores. Dificilmente alguém morre por um injusto. Dificilmente alguém morre por um justo. E Deus mostrou o seu amor quando Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Você seria capaz de dar o seu filho para morrer por um injusto? Eu não seria capaz de fazer isso. E Deus fez porque Ele nos ama. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve presente na terra, Ele foi capaz de mostrar esse amor como ninguém jamais é capaz de mostrar. A Bíblia diz que Jesus, ao receber uma notícia de João Batista, que tinha sido morto, vai descrever que Jesus, ao ouvir isso, ele se retira e ele vai para um lugar deserto. Imagino eu que ele queria estar sozinho porque era uma notícia muito triste. E sabendo as multidões, e procurou Jesus de cidade em cidade, não achando ele, pegou um barco e atravessou para o outro lado. E quando Jesus, ele viu aquela multidão, seria compreensível ele não querer atender ninguém, porque era um momento delicado, era um momento de reflexão, porque ele tinha perdido um grande amigo. Mas Jesus, ele mostra o seu amor. A Bíblia diz que quando ele avista aquela multidão, ele teve compaixão daquele povo, ele curou os enfermos e ele multiplicou pães e peixes e deu para todos que estavam lá. A Bíblia diz que pegaram uma mulher em adultério. E pela lei aquela mulher deveria ser apedrejada. E chegaram até Jesus e perguntaram: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E Jesus olha para todos que estão ali e pergunta: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram saindo, de um por um, até que ficou só Jesus e aquela mulher. E ele pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela responde: não há ninguém, Senhor. Ele olha para aquela mulher e diz: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Esse é o extraordinário amor de Deus, que dá a primeira, a segunda e a terceira chance. A Bíblia conta também que Jesus contou uma série de parábolas lá no Evangelho de Lucas. Jesus estava sendo julgado porque ele se assentava com pecadores e ele comia com os publicanos. E como querendo se explicar para os mestres da lei, para todos aqueles que estavam à sua volta, ele começa a contar uma série de parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. E ele chega a falar sobre a parábola do filho pródigo. E quando a gente começa a ler a parábola do filho pródigo, nós iremos entender que parece que o texto ele quer nos elevar a entender porque o menino fez aquela atitude ou teve aquela atitude. Parece que o foco principal é falar da perdição daquele filho. Mas o foco principal era Jesus revelar para aquela multidão o coração paterno de Deus. E aquele menino, ele chega pedindo a parte dos seus bens, e o pai, sem hesitar, o pai entrega. E aqui eu aprendo que Deus, ele não priva nós da nossa liberdade. Foi justamente o que aquele pai fez. Ele não interferiu na decisão do menino. Mas toda ação tem uma repercussão. Tudo aquilo que você planta, você vai colher. A Bíblia diz que aquele menino sai gastando o seu dinheiro. E chega uma hora que aquele menino não tem mais nada. E ele começa a desejar comer comida dos porcos, mas nem comida dos porcos tinha para ele. Então ele cai em si e ele se lembra que até os trabalhadores e os escravos eram tratados de maneira diferente pelo pai. Então aquele menino toma a decisão de voltar para a casa do pai. E tudo que mais aquele menino queria era ser aceito de volta. Trata-me como um dos teus empregados.
Só que Jesus começa a descrever para aquelas pessoas que estavam ali presentes, que quando o pai avista aquele menino de longe, o pai corre, o pai abraça aquele menino, o pai o beija aquele menino. E aquele menino, ele é surpreendido pelo amor de Deus. Porque tudo que ele mais queria era ser aceito, só que o pai faz muito mais. O pai coloca um anel no seu dedo, restaura aquele menino. Anel significa autoridade. Coloca novas vestes e o pai realiza uma festa em favor do retorno do seu filho. Esse é o impressionante amor de Deus que nos impressiona. Esse é o amor de Deus que faz coisas maravilhosas por nós. E se você que está ouvindo essa palavra, você que está afastado de Deus, saiba que Ele está te esperando. Saiba que Ele jamais deixou de te amar. Quando Deus deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, Ele estava ali declarando que verdadeiramente Ele nos ama. Ele fez uma declaração de amor por nós, que Ele é apaixonado por você. Você que se sente sozinho, você que está triste, saiba que Deus ama você. Que Deus não nos amou a partir da cruz. A cruz foi uma consequência desse amor. Deus nos ama desde o princípio. E tudo que mais que Ele quer nesse momento é restaurar a tua vida. Tudo que Ele mais quer é que você se sinta amado. Tudo que Ele mais quer é que você se sinta renovado. Que você possa viver esse amor extraordinário, esse amor ousado, que foi capaz de dar o seu Filho para morrer por você. Quando Jesus exclamou em alta voz, está consumado, Ele estava dizendo, você pode voltar para o Pai. Quando Jesus exclamou em alta voz, está consumado, Ele está dizendo que Ele aproximou o homem de Deus novamente. E você pode se sentir-se abençoado. Você pode se sentir-se amado, porque Deus jamais deixou de te amar. Que essa palavra, ela possa trazer mudanças na tua vida. Sinta-se amado pelo Pai, porque verdadeiramente Ele te ama. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.